Então, paz de Deus e um povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu mandei a pergunta lá no grupo ontem a respeito é, do que seria mais importante, né? Se seria a obediência, a sinceridade, a submissão, o amor, o arrependimento. Isso são. Era uma pergunta que eu fiz numa reflexão sobre o capítulo 24 de 2 Samuel. E nesse capítulo fala sobre o licenciamento e sua punição, como mandei no áudio ontem no grupo. E o que me chamou a atenção nesse capítulo é porque que esse recenseamento de Davi foi algo tão grave que, para que no verso 10 ele colocasse que sentiu um grande remorso, ou em outras traduções, que o seu coração pesou, ou em outras traduções ainda, que a sua consciência o acusou, o advertiu, né? E eu li todo o capítulo e eu falei, Senhor, mas por que veio essas pragas, né? Essa desgraça sobre Israel? Por que a sua mão pesou, né? Por que o Senhor teve que enviar o teu profeta por nome de Gade falar com Davi e pedir para que ele escolhesse 3 tipos de maldição para cair sobre o povo, né? E isso me deixou muito, muito intrigado. E o verso 10, que é o que eu abri aqui, mostra algumas referências é, tratando, tratando de arrependimento, tratando, por exemplo, ah, no, verso, no livro de João, capítulo 8, versículo 9, essa passagem diz a respeito da mulher que foi pega em adultério, né? Quando viram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até se restarem Jesus e a mulher na multidão. E todas as referências que estão agrupadas sobre esse verso diz sobre arrependimento. Tem uma passagem de Jó que é bem legal, que ele vai falar abertamente sobre isso. O capítulo, ó, por exemplo, João também fala, ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência. Por aí vai. Tiago também vai falar sobre a questão das paixões humanas, prazeres dessa vida, né? Que vivíamos antes cheio de maldades e odiávamos uns aos outros, né? Então, assim, sempre vai tratar uma questão de conversão de consciência, ou uma consciência que agora o acusa quando algo que você faz perante Deus é errado, certo? Então, nada assim que exemplifique o motivo, né? Nada que nos dê uma resposta plausível de entender o porquê que Davi pecou gravemente contra Deus por fazer a contagem da sua contingência, de fazer a contagem dos seus soldados. E aí, como não achei nada no versículo que referencia, né, que cruze com essa informação, eu lembrei de uma passagem que está descrita em Deuteronômio capítulo 17. E lá em Deuteronômio capítulo 17, ele vai abordar um assunto sobre exército, tá? E é engraçado que ele aborda a seguinte situação, justamente aquilo que
que Davi acabou de cometer. E aí então eu consegui ter uma noção do motivo, né, desse remorso de Davi, dessa consciência que o acusa, né, a ponto dele implorar para Deus, a ponto dele pedir que perdoasse os pecados dele. No capítulo 17, no verso 13, olha só o que Moisés diz ao povo, tá? Essa passagem, no verso 13, ela está dentro de um contexto onde Moisés está orientando o povo como eles deveriam se portar dentro da cidade que eles receberiam do Senhor. E no verso 13, o título dessa palavra na NVT, tá? Diretrizes para o rei. A gente bem sabe que Moisés, Josué, entre outros, antes de chegar Saul e Davi, eram juízes, homens que vinham de sucessão, né? Ou depois que Deus levantava pelo seu espírito, pela sua presciência, homens que libertariam todo Israel de um jugo de outras nações. Então esse era o contexto. Só que aqui Moisés ainda estava vivo, né? Moisés ainda estava orientando e passando toda a instrução vindo da parte de Deus. E no verso 14, ele começa a explicar como que o rei deveria se portar perante os seus súditos, ou como ele deveria governar a nação de Deus. E qual que eram essas características e quais eram a orientação para esse rei? Que quando a nação, né, entrasse na terra prometida e porventura esse povo quisessem ter um rei, conforme outras nações, deveriam escolher um rei para governar, e esse rei não poderia ser estrangeiro. Ele teria que ser um rei da nação de Israel, ele tinha que ser um israelita. Esse era o primeiro quesito que Deus estabeleceu para essa nação. Olha, vocês querem um rei igual a outras nações para governar vocês? Beleza, então escolham um israelita. Não pega um estrangeiro, sei lá, eu vi no Instagram aqui que tem um cara que é muito forte, ganhou, sei lá, de 20 batalhas ganhou 18. Entendeu? Vamos dizer assim. E eu vou escolher ele porque ele é vitorioso e a fama dele é grande, então ele vai ser o rei aqui. Nós chegamos num consenso aqui, os anciões aqui de Israel, das 12 tribos, se reuniram, não, vou escolher fulano de tal. Não. Tinha que ser alguém de Israel, de uma das 12 tribos. Além do mais, no verso 16, Moisés aborda o seguinte: o rei não pode ter muitos cavalos e nem pode tentar voltar ao Egito para comprar mais cavalos. Porque o Senhor não permite que vocês voltem ao Egito. Não permite que vocês voltem atrás buscar aquilo que escravizava vocês. Ou o recurso que vocês, durante 400 anos de escravidão, puseram potencializar a nação do Egito. Eu não quero nada que aquilo que foi deixado para trás seja um instrumento para que vocês vivam a vida, batalhem, guerreiem e pelejam contra outras nações. Por quê? Porque quem ia dar as batalhas, quem ia travar as batalhas para Israel, era o próprio Senhor. Ele ia escolher a nação, ele ia ordenar e ele daria a vitória. Foi assim com toda a história de Israel. Outra questão também. O rei não podia ter muitas esposas, pois a partir do momento que ele tivesse muitas esposas, o coração dele se afastaria do Senhor pelos prazeres, né, sexuais e tudo mais. Outra coisa também, que o rei não podia acumular muito ouro nem prata. Entendeu? E o último e mais importante, o rei deveria copiar letra por letra, palavra por palavra, tudo que estivesse escrito neste livro. E não somente copiar,
como se fosse um dever de casa que a professora passa para os nossos filhos. Ah, faça 4 páginas de caligrafia com a letra, com a palavra casa. Estou dando um exemplo aqui. Não. Ele tinha que copiar, ele tinha que ler. E algumas traduções falam que ele tinha que manter perto do seu coração. Por quê? Porque enquanto ele vivesse, conforme ele ia transcrevendo, ele ia lendo, né? Porque para você transcrever, para você copiar e transcrever na outra página, você tem que ler, né? Obviamente. E conforme você ia lendo, você ia se familiarizando com a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus ia te ensinando, ia te admoestando. E para que o rei tinha que ter essa conduta? Para que ele então conseguisse governar com justiça, não perante a sua justiça humana, não perante os desígnios do seu coração ou da sua mente, mas sim da boca de Deus, mas sim fazendo a vontade do Criador, cumprindo todos os termos já estabelecidos pelo próprio Deus, através de Moisés. Então ele não devia desviar nem para a esquerda, nem para a direita, ou seja, mantendo o seu caminho reto, certo? E isso impediria que ele agisse orgulhosamente acima dos seus irmãos israelitas. Porque ele entendia que ele foi ungido rei não para ser adorado, mas sim para servir os seus irmãos. Lógico que o respeito, a reverência, né? Porque um rei perante a nação, além de ter uma cultura, além de ter palavras sábias, tinha questão intimidade com o próprio Criador. Então era um homem que as pessoas temiam pela sua conduta espiritual e moral, certo? Com base nisso, a gente já consegue desenvolver uma linha de raciocínio de 24:10 de Samuel, que é quando Davi sentiu remorso, que é quando Davi clama gravemente e pede perdão pelo pecado grave que ele acabou de cometer. Por quê? Porque Davi faz um recenseamento logo após de Absalão morrer, o filho traidor que ele tinha e tudo mais. Quando Absalão morre e, consequentemente, todos os anciões das 12 tribos, principalmente Judá, que eram os seus parentes, o traz de volta e faz ali uma grande festa e tudo mais. E quando ele retorna, passa algum tempo, ele quer fazer uma contagem do que sobrou, do que restou, porque a gente sabe que durante a guerra entre Joabe entre o exército de Davi, que tinha Joabe, Abisai e Itai como capitães, como generais do exército, né? Eles travaram batalhas, travaram a guerra contra Absalão. E a palavra conta que naquele ato, naquela guerra, naquela batalha sangrenta, morreram 22.000 israelitas. Consequentemente, talvez Davi pensou, poxa, agora eu voltei a ser rei, eu quero saber o quanto que tem, né, para mim fazer uma contagem, para mim fazer uma administração sobre o reino. Ou ainda pior, e aí eu consigo me inclinar mais a esse pensamento, que Davi queria colocar sobre si a certeza da vitória contra próximas batalhas. E aí então faz mais sentido, porque Joabe traz um relatório para ele que fala assim, Davi, você tem aproximadamente ali no total 1.200.000 homens preparados para a batalha, dentro do seu reino. Só que Davi se lembrou de Deuteronômio 17:14. Davi se lembrou de Deuteronômio 17:16.
E aí então, o coração dele já estava longe do Senhor. Só que essa parte aqui que me pega. No verso 17, fala assim que a partir desse momento o seu coração se afastará do Senhor. Aqui está estabelecido por Deus. Quando Davi tem esse ato premeditado, calculado, e ainda, mesmo após Joabe vir confrontá-lo, meu rei, por que você quer fazer a contagem? Que a sua vida se multiplique, que os seus soldados se multipliquem por 100. É o que diz no verso... Vou pegar aqui rapidão. No verso 3. Que o Senhor, seu Deus, dê vida longa ao rei, para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que o Senhor, meu rei, deseja fazer essa contagem? É como se Joabe estivesse alertando meu rei. O Senhor sabe que quem ganha as batalhas pela gente não é a quantidade de soldados. Você sabe que nós enfrentamos soldados 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá, 10 vezes maiores que o nosso exército. Você sabe que um soldado nosso vale por 1000. Por quê? Porque o Senhor está do nosso lado. Não importa se tem 100, se tem 1000. Não importa se tem 100.000 ou 1 milhão. Não é a quantidade de cavalos e de soldados que vai ter a garantia da nossa vitória. A validade da nossa vitória se dá se Deus está do nosso lado. Se o Senhor está com você, Davi. Se o seu coração, Davi, não se afastou do Senhor. A palavra de Joabe seria para acusar a consciência de Davi. De colocá-lo no seu lugar, falou, Davi, você é o ungido do Senhor. Se você não confia em Deus, quem dirá nós? Se é você que busca a presença dele, se é com você que ele fala, ó, enquanto as copas das árvores balançarem, vão para a batalha, que eu vencerei o inimigo. Se é com você e quando veste a história sacerdotal, o Senhor entrega a mensagem, te dá a certeza da vitória, quem dirá nós? Só que Davi, apesar da objeção de Joabe, o retruca. Não, eu quero que seja feito conforme a minha vontade. E o rei insistiu, Davi insistiu com o censo. Davi insistiu, Joabe, vai e faça a contagem, porque eu estou ordenando. Eu estou mandando. É como se Davi tivesse falado assim, olha, não importa o que você sabe, o que você viu, o que você conhece. Eu estou ordenando que você faça a contagem. É como se Davi estivesse rejeitando a providência divina. É como se ele não estivesse confiando no Deus que o guardou até aquele momento. E por isso que o pecado deve se tornar gravíssimo. Se eu não me engano, ele faz um Salmo 20. Deixa eu confirmar aqui. Salmos 20, verso 6. É o 20 mesmo? Deixa eu ver se eu lembro. É o 20, verso 7. Ó. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Isso aqui é um salmo davídico. Isso aqui é um salmo de Davi, que ele compõe, que ele escreve, que ele canta na presença de Deus durante um tempo de clamor e durante um tempo de sofrimento. Possivelmente foi escrito antes de uma batalha. Talvez Davi ouviu a notícia, olha, tá vindo um povo aí que vai guerrear contra vocês, que esse povo, essa nação é numerosa.
aos nossos olhos e com a quantidade de soldados que temos, não conseguiremos vencê-lo. Então Davi compõe um salmo, pedindo, orando em nome do Deus de Jacó. E qual que era o contexto, e qual que era o motivo da oração? Senhor, nos guarde do mal. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Porque os povos confiam na quantidade de cavalos e soldados, mas nós confiamos no Senhor e no nosso Deus. Então, quando o profeta Gade vem falar com ele, e ele pede para ele escolher 3 opções, Davi já sabe o que vai acontecer. Mas antes disso, voltando na questão do coração, lembra que Moisés falava que quando ele fizesse essas coisas, se o rei fizesse essa coisa, o seu coração se afastaria da presença do Senhor? Pois bem, você lembra que o profeta Samuel falou assim para Saul: Saul, agora o seu reino vai se dividir. Desde agora escolhi um homem segundo o meu coração, e ele não vai se arrepender, ele não vai mentir e tudo mais. Nesse momento, Samuel está chamando, Samuel não, Deus está falando na boca de Samuel, que Davi teria um coração segundo o coração de Deus. E quando Davi peca conscientemente, tá? Quando Davi erra conscientemente, a pergunta que não quer calar: por que Deus dá esse nome, atribui a Davi essa qualidade, esse adjetivo? Um coração segundo o coração de Deus. E na nossa pequenez e ignorância, perguntamos, pelo menos a minha, tá? Vou confessar aqui o meu pecado, o meu erro. Por acaso Deus mente? Por acaso Deus peca? Por acaso Deus se arrepende como o homem se arrepende? A resposta é não. Obviamente. Mas por que então que essa qualidade é atribuída a Davi? Por que Davi é um homem que tem um coração segundo o coração de Deus? Olha a quantidade de pecado. Olha a quantidade de transgressão. E aqui eu quero tirar toda a ignorância por parte de alguns que pensam assim: não, Deus permitiu. Ah, não, Deus permitiu para mostrar que Davi não era perfeito. Ou que Deus permitiu para mostrar que Davi não era especial. Ou, pelo contrário, Deus o perdoou porque Davi era especial. Então, qual que é o X da questão? Como é que a gente responde diante desse questionamento? Por que Davi era tão amado por Deus? Por que mesmo Davi transgredindo a lei, pecando contra Deus, Deus tinha misericórdia? Deus não rejeitou Davi assim como rejeitou Saul. O que Davi tinha de especial? Qual que era o segredo de Davi? E aí eu vou usar palavras que não são minhas, mas são de Charles Swindoll. Ele diz assim: apesar das falhas humanas de Davi, sua disposição para o arrependimento e sua busca constante por Deus
o qualificam para tal título? E quais são as lições que ele aplica? Davi demonstrava um compromisso genuíno em seguir os mandamentos divinos. Davi tinha um arrependimento sincero, mesmo após pecar, como o caso de Batseba. Davi mostra um profundo arrependimento, e isso é evidenciado no Salmo 51. Davi confia em Deus. Davi confiava plenamente em Deus, mesmo em meio às adversidades. Desejo pela presença de Deus. Davi valorizava a presença da comunhão de Deus. Tanto é que ele queria construir o templo para que a arca repousasse. Mas Deus não permitiu, né? Deus veio cumprir esse desejo de Davi pelo seu filho, Salomão. E aí eu volto à pergunta: o que vale para Deus? Obediência? Aí você fala assim, com toda certeza. Sinceridade? Submissão? Amor? Arrependimento? Todos esses adjetivos têm que caber em nós. Só que nós esquecemos de uma coisa. Que desde após a queda do homem no jardim do Éden, nós fomos amassados. A forma que Adão amassou. E aquilo que Deus criou, que é perfeito, foi afetado pela astúcia do diabo, que enganou Eva e Adão. E a partir desse engano, que fez cair a imagem e semelhança de Deus, que era o homem, agora toda a criatura, e não só o homem, mas sim como toda a natureza, se fragmentou. Mas especificamente um homem nasce com desejos, nasce inclinado ao pecado, nasce querendo fazer o mal, assim como diz Davi, né? Em iniquidade concebeu a minha mãe. E como pode um homem que transgride, que nasceu com a transgressão no seu coração, nasceu inclinado a mentir, nasceu inclinado a querer brigar, a querer fazer maus negócios, a querer procurar seus desejos sexuais, lascivo, enfim, idolatria. Como é que esse homem cheio de tanto mal vai conseguir obedecer? De nós, de nossa estrutura. Nós não estamos falando da atuação do Espírito Santo. Um homem hoje que não conheceu a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo não começou a trabalhar em seu coração, ele, por decisão própria, pode obedecer os preceitos da lei? Ele pode seguir a Deus sendo fiel, obediente, sem essa atuação do sangue de Cristo e do Espírito que convence do seu erro? Será que esse homem que é inclinado a mentir todos os dias, porque é da sua natureza, é do seu feitio, nós não acreditamos igual muitos acreditam, né, que uma criança nasce perfeita, sem pecado, sem mancha. E por conta da convivência e do passar dos dias, essa criança vai crescendo e se tornando pecaminosa, porque ela aprende hábitos e atos pecaminosos. Não. Ela já nasce com isso. É da sua natureza. Então, como que uma criança, como que uma pessoa que se torna adulta consegue ser sincera diante de Deus se na sua natureza a sinceridade não habita? Somente a mentira. Somente o desejo por passar a perna no seu irmão, porque a mentira
É justamente sobre isso. Eu minto para ter vantagem sobre o meu irmão, sobre alguém. Como é que uma pessoa que tem na sua natureza a arrogância, a prepotência, o desejo por ter poder, por escravizar alguém, por se sentir inferior quando alguém está acima de você financeiramente, socialmente, como é que você vai ser submisso à vontade, ao senhorio de Cristo, sendo que na sua natureza arrogante e prepotente, de coração altivo, vai conseguir estar debaixo dessa submissão, negando as suas próprias vontades, seguindo a Cristo? Como? Não tem como. Letra D. Como que amaremos ao nosso Deus, sendo que na nossa natureza existe ódio, existe vingança? Como que amaremos a Deus se nós amamos, se um homem que nunca aceitou a Deus, que não tinha o trabalho do Espírito Santo, coloca os seus feitos, coloca muitas vezes a família, a mulher ou o homem que seja, acima de qualquer coisa? Como que esse homem vai amar a Deus acima de tudo isso, se da sua natureza é contrária a isso? E por que eu falo isso? Se nós, em uma parcela que seja, tivéssemos essas características de se chegar a Deus pela nossa vontade, então Cristo não precisava morrer por nós. Se nós conseguimos amar a Deus da forma que Ele espera, que Ele nos pede, então Cristo não precisava vir na terra. Só bastássemos um dia eu acordar, de bem com a vida, e falar assim: hoje eu resolvi amar a Deus. Hoje eu resolvi afastar os meus ídolos, queimar os meus ídolos, resolvi acertar minha vida com a minha esposa, abandonar os maus negócios, abandonar as minhas amantes, ter uma vida piedosa, reta diante de Deus. Se nós tivéssemos essa qualidade, como é que é a palavra? Essa firmeza de nós mesmos, então o sangue da cruz seria falso. O evangelho seria falso. Se nós não conseguimos obedecer, se nós não conseguimos ser sinceros, submissos e amar, o que nos resta? Estão entendendo aonde eu quero chegar? Se Cristo é o modelo de servo bom e fiel, se Cristo é o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo desde o Jardim do Éden, se Ele é o nosso remidor, se Ele é o nosso resgatador, se Ele é o nosso sacerdote, se Ele que conduz o homem para ter paz com Deus, se Ele é o caminho, é a verdade, não o caminho, mas o único caminho, a verdade que leva à vida eterna, o que nos resta? O que Cristo nos chama? O que Ele nos pede? Como que a mensagem penetra no coração do pecador? Penetrou na minha, penetrou na sua. Será que foi a obediência? Será que foi a sinceridade? Será que foi a submissão? Será que foi amor? Cristo pegou para você: arrependa-se dos seus pecados. João, que preparou o caminho para o Messias, disse: arrependa dos seus pecados. Olha para a sua vida e faça um cálculo.
Analisa se o que você tem agora pode se comparar com as coisas que vêm do futuro. O que Paulo disse para nós, que as nossas dificuldades, que as nossas provações não pode se comparar com o peso da glória que nos aguarda. Se Ele nos chamou, se Ele nos convidou, se Ele pediu para nós arrepender, enquanto somos rendidos a essa graça maravilhosa chamada Jesus Cristo, reconhecendo que a vida que eu levava, desarraigada, sem foco, vivendo conforme eu queria, mas que quando eu olho para Cristo, eu vejo paz, eu vejo alegria, eu vejo amor, eu vejo fidelidade. Algo que o mundo não consegue preencher dentro do meu coração. Quando eu, antes de me converter, faço obras filantropas, né? Ajudo o pobre, faço os bons negócios. Isso não satisfaz. Tem um vazio aqui dentro. Ajudei uma velhinha, ajudei um senhor de idade, ajudei uma mãe com a fralda, com leite. Eu carreguei a mudança do vizinho, ajudei a empurrar o carro do fulano de tal que nem conheço. Obras piedosas, obras caridosas. Mas se a minha alma não fez um concerto com o Criador, se eu não olhei para a cruz e vi que o Cordeiro que me remiu, que foi esmagado pela ira santa de Deus, que como homem, como Deus, pagou o preço que eu e você não precisaria pagar. Ou melhor, que precisava pagar. Mas Ele pagou. O meu pecado. Porque o castigo que me traz a paz estava sobre Cristo. E se Ele é o nosso Salvador, se Ele é o nosso Remidor, se Ele nos traz, ou melhor, nos trouxe a paz com Deus, reconciliando nós pelo seu corpo, o que nos resta? Arrependimento. Após reconhecendo a nossa natureza, é que conseguimos ser obedientes. Conseguimos ser sinceros. Conseguimos ser submissos e conseguimos amar a Deus. É o Espírito Santo criando em nós uma nova vida. Uma nova pessoa capaz de cumprir e agradar ao nosso Deus. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Então, quando eu li isso, eu consegui entender por que Davi tem essa qualidade. Davi tem um coração segundo o coração de Deus, não porque ele não teve pecado, não porque ele permaneceu fiel inabalável, mas porque ele tinha um coração arrependido, porque ele buscava a presença de Deus, porque ele se arrependia, porque ele, como diz um Salmo 51, renova em mim o teu espírito.
não se afasta de mim. Davi, ele tinha uma ansiedade, ele tinha uma agonia de ficar sozinho, de ficar louco como Saul, de perder o juízo, de perder a, o brilho no rosto, o vento, de olhar para as estrelas, olhar para o céu, olhar para tudo que Deus criou e não sentir paz, não sentir alegria. Então é nesse contexto que eu quero passar, sabe? Que o nosso coração seja arrependido, de voltar onde nós caímos, reconciliar com Deus e partir então ter uma nova vida. Deus abençoe.